tem servido ao Senhor como Daniel, com compromisso. Como o Senhor tem falado comigo acerca do compromisso. Quando nós temos compromisso com a obra dele, quando nós temos compromisso com a palavra dele, o diabo não tem nada que nos acusar, o diabo não tem nada que nos afligir. A Bíblia diz que eles se levantaram, não viram vício e não viram culpa nenhuma em Daniel. Então eles armaram, levantaram um dito, fizeram, aleluia, um decreto. E o decreto é: durante 30 dias ninguém deveria orar ao seu Deus. Durante 30 dias ninguém deveria adorar o seu Deus. Eles disseram: já que nós não achamos acusação contra Daniel, nós iremos tocar no ponto fraco dele, a vida espiritual, a obediência dele com Deus. Porque eles sabiam que Daniel não ia se prostrar. O mesmo Daniel que não se prostrou diante os manjares foi o mesmo Daniel que não se prostrou diante a estátua. O mesmo Daniel que escolheu não se contaminar foi o mesmo Daniel que escolheu não se contaminar. Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração que vive a constância. Eu estou levantando um povo que vive a constância. Eu estou levantando um povo que vive a constância. O que era antes vai continuar sendo, o que fazia antes vai continuar fazendo. Não adianta orar antes e parou de orar. Não adianta jejuar antes e parou de jejuar. Eu estou levantando uma geração que orou, mas não vive de passado, vive de presente e vive de futuro. Eu estou levantando uma geração que fez, mas não vive de passado, continua fazendo e vai continuar. Eu estou levantando um povo que está gemendo, mas está constante. Está sendo acusado, mas está constante. Está sendo afligido, mas está constante. Ser constante é decidir não parar diante das aflições. Ser constante é decisão, meu filho. Se tu ainda não decidiu, eu sinto muito lhe dizer: Jesus vai voltar e você vai continuar vivendo essa vidinha inconstante. Ei, que bacai, que labaiaçou. Mas eu sei que eu estou pegando para a igreja, para um povo que escolheu a constância, que escolheu, é uma escolha, que escolheu orar diante o dia bom, mas continuar orando diante o dia mau. Adorar no dia bom, mas continuar adorando no dia mau. Fazer a obra no dia da alegria e no dia da honra, mas continuar fazendo a obra no dia da tempestade e no dia do deserto. Servir a esse Deus quando tudo vai bem é maravilhoso, mas nós devemos continuar servindo Ele quando as coisas estiverem totalmente ao contrário daquilo que nós planejamos ou daquilo que nós sonhamos. Viver as aflições de Cristo é viver a dependência e a constância dele. O Senhor está dizendo para alguém nesta noite: vai ter dias que a tua vontade não é levantar da cama. Vai ter dias que a tua vontade não é sair de casa. Vai ter dias que a tua vontade não é subir em cima de um púlpito. Mas quem escolheu viver a constância está chorando, está gemendo, mas está adorando. Está chorando, mas está gemendo, mas está fazendo a minha obra. Deus está falando com alguém nesta noite: não pare. Ei, Daniel, tu recusou não se contaminar com manjares, não foi? Mas continua a se recusar. Continua recusando a não se contaminar, a não parar, a não retroceder. Missionária, tu não sabe o que eu estou passando, e tu sabe o que eu tenho passado. Missionária, tu não sabe minha dor, e tu sabe a dor que eu tenho sentido. Mas eu escolhi viver, eu escolhi permanecer, eu escolhi me posicionar. Deus está dizendo: sai dessa inconstância e viva a constância. Sai desta paralisia e viva a permanência. Sai daqui. É o culto do ciclo de oração. E Deus está dizendo: permaneça orando, permaneça orando, permaneça orando, permaneça jejuando, permaneça jejuando, permaneça adorando. A palavra para MPV nesta noite é: permaneça, permaneça.
permaneça. Está gemendo, mas permaneça. Está pedindo a morte, mas permaneça. Nós começamos e o problema O problema nunca foi começar. Começar muitos começam. O problema é continuar. E como é difícil continuar. Mas Deus está dizendo nesta noite: continue. Apesar das decepções, continue. Apesar da dor, continue. Apesar dos desertos, continue. A ordem de Deus para mim e para a tua vida nesta noite é continuar. Daniel continuou. Foi por isso que ele se destacou. O destaque pode representar o cumprimento de uma promessa. Nós queremos viver esta promessa. Nós queremos nos destacar. Não para nos autopromover, não para nos aparecer. Nós queremos nos destacar, não para nós sermos melhor do que o nosso irmão. Não, não. Nós queremos nos destacar para viver o cumprimento da promessa. Se eu perguntar para todos, todos irão dizer que o maior objetivo, além do céu, além do arrebatamento, é viver a promessa, a totalidade, a intensidade da totalidade. Só que Daniel, ele fez por merecer. Ele não se destaca por se destacar. Ele fez algo diferente que o fez se destacar diante de muitos. Muitos tinham o cargo dele. Muitos faziam o que ele fazia. Muitos até pregavam. Muitos até profetizavam. Muitos até, aleluia, curavam. Muitos até faziam obra. Mas teve algo que Daniel fez que o destacou. Teve algo que Daniel fez que chamou a atenção do rei. E aí o que tu tem feito que tem chamado a atenção do rei? E aí o que tu tem feito que tu tem se destacado? Daniel não quer se destacar para auto se promover, não, não, não. Ele quer se destacar para viver a promessa. E Deus está dizendo: começa a fazer algo diferente para mim, vai. Começa a orar diferente, vai. Começa a me buscar pelas madrugadas diferente. É que mais? Eu quero uma igreja que faça diferente. Deus está dizendo: eu quero começar a destacar algumas pessoas aqui. Eu quero começar a levantar de uma forma diferente algumas pessoas aqui. Deus está dizendo para algumas mulheres: ei, minha filha, eu te chamei para ser constante e eu quero começar a te destacar. Mas faça para mim o que mulher nenhuma teve coragem de fazer. Se entregue para mim como nunca ninguém teve coragem de se entregar. Para de viver a mesmice. O problema, eu vou dizer, é que tem muitas mulheres que têm se acostumado com a mesmice, que têm se acostumado a viver desse jeito. Como é que tá? Tá assim, tá bom. Deus está dizendo: tá assim, não tá bom, eu quero mais. Tá assim, não tá bom, eu requero mais. Eu quero mais oração, eu quero mais jejum, eu quero mais entrega. Para de se acostumar com a mesmice. Eu quero mais. Está disposta? Deus está dizendo para algumas mulheres nesta noite: está disposta a se destacar? Então faça algo diferente como Daniel. Me sirva diferente. Abra mão de algo, faça algo diferente. Não se acostume, não aceite viver na mesmice. Não aceite entrar por essas portas todos os cultos, sentar nessas cadeiras e sair da mesma forma. Almeje algo diferente. Há uma chama que queima em meu coração. Há mais de 10 anos eu oro da seguinte forma. Há mais de 10 anos: Deus, me usa diferente. Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu quero te servir diferente. Deus, eu quero te obedecer diferente. É diferente. Nós não podemos nos acostumar em viver uma vida de mesmice, em viver uma vida de procrastinação. É do mesmo jeito, é da mesma forma. Nós precisamos. E esse desejo não é querer ser mais do que alguém. Não, não, não. Esse desejo é, aleluia, é para querer
viver tudo aqui. Você acha que o que Deus tem para a tua vida é só isso? Você acha que Deus tem preparado para a tua casa? Não, não, não. Ele tem muito mais. Ele reservou muito mais. Ele preparou muito mais. E depende de quem? Depende de você e de mim. Depende de nós. Depende da igreja. Depende da MPV. Viver uma vida posicionada e constante na presença dele. O decreto foi assinado. Ninguém durante 30 dias tem que se prostrar diante outro Deus, diante o seu Deus, a não ser o rei. O rei Dário assina. Só que ele não tem noção da proporção que esse decreto tomaria. O rei Dário assina, aceita, mas ele não tem proporção daquilo que essa história, que esse decreto iria percorrer. A Bíblia diz que o decreto foi levado a Daniel. O decreto foi exposto a Daniel. O decreto foi colocado diante a presença de Daniel. Só que a Bíblia diz que ele se dobrou de joelho diante da janela do seu quarto. E por coincidência, a janela do seu quarto era direto para a cidade. Todos que passavam por aquela cidade via Daniel de joelho prostrado orando. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas tem uma palavra que me chamou a atenção. É que Daniel orava 3 vezes ao dia. E nesse episódio ele está orando, mas era algo que ele costumava a fazer. Daniel tinha hábito de orar. Ele não orou por causa do problema. Eu vou repetir. Daniel não orou por causa do problema. Ele já orava antes do problema. Ele já tinha um hábito de orar. E foi a oração que gerou o problema. Mas foi essa mesma oração que solucionou o problema. Eu vou repetir. Daniel não ora por causa da prova. Daniel não ora por causa do deserto. Daniel não ora por causa do vento. Não, não. Ele já tinha hábito de orar muito tempo antes do problema. Ele já tinha hábito de orar muito tempo antes do deserto. Mas foi esse mesmo deserto que provocou o problema. Foi essa mesma oração que provocou o problema. E foi a mesma oração que ele fez que solucionou o problema. Deus está dizendo: o diabo se levantou por causa das tuas orações na madrugada. O inferno se levantou por causa da tua busca. Mas o mesmo inferno que se levanta é o mesmo que cai por causa das suas orações. A oração pode até levantar capeta, mas a mesma oração lança ele por terra. A oração pode até provocar o vento, mas essa mesma que vai apaziguando a tempestade, vai cessando o vento. Deus está dizendo: a tua oração provocou, mas essa mesma oração está solucionando. Ebacá, chorebeca e assou. E Deus me disse: há 2 tipos de oração. A oração imediata, aquela que você ora e instantaneamente é respondida. Quem se lembra do rei Ezequias? O decreto pelo profeta Isaías foi: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele orou amargamente, com a cara virada para a parede. O decreto que era de morte, após a oração teve decreto imediato de vida. O decreto que era de morte, por causa da oração, teve resposta imediata. Tem oração imediata que você ora e instantaneamente é respondida. A Bíblia diz que após essa oração, Deus vai de encontro ao profeta Isaías, vai dizer: volta, porque eu tenho um recado para Ezequias. Volta, porque a oração dele foi ouvida. E o Senhor vai dizer, aleluia, o Senhor vai dizer para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei 15 dias de anos da tua vida. Ei que eu acrescentarei 15 anos de vida.
Deus está dizendo: eu estou respondendo oração imediata nesta noite. Eu estou respondendo oração imediata. Quem se lembra do profeta Elias, capítulo 18, a Bíblia diz que ele vai orar: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. E a Bíblia diz que imediatamente desceu o fogo do Senhor e queimou o holocausto, queimou a lenha, aleluia, queimou o rego. E o Senhor está dizendo: a oração do profeta foi respondida de imediato. E como é bom nós termos orações respondidas de imediato. Como é bom nós orarmos hoje e amanhã ela ser respondida. Pastor Luciano já vivenciou inúmeras orações imediatas, inúmeras providências do de repente. É bom, não é? Mas também tem a oração depositada. E essa oração depositada, ela precisa dos Salmos 40 para ser exercida. Esperai com paciência no Senhor. E ter a paciência que o Senhor espera de mim e de você é complicada, porque a oração depositada é a oração de Ana. 1 Samuel, Ana ora aproximadamente 20 anos para poder gerar. Quem tem coragem, a disposição de esperar 20 anos, quem tem uma vida devota e uma vida condicionada por esta palavra, e entende que a oração depositada, ela não tem resultado imediato, mas ela tem resultado promissório. Ela tem resultados de anos e anos. Enquanto Ana orava para gerar entre 1, 2, 3, 4, 5 anos, Deus estava dando força e graça para esperar ela gerar. Eu vou repetir: enquanto Ana gerava pelo milagre e esperava anos se passarem, Deus estava dando força, Deus estava dando graça. E eu quero te dizer: eu não sei por quem você tem orado, eu não sei por quem você tem buscado. Se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem 10 anos que eu oro pela libertação da minha família, do meu pai, dos meus irmãos, mas eu sei que ainda não foi respondida, mas está sendo depositada, mas está sendo armazenada. Enquanto Deus não liberta ele, Deus está fechando a sepultura para o Pedro, Deus está fechando a sepultura para o Bruno, Deus está fechando a sepultura para o meu pai. Tem oração armazenada, então tem livramento, então tem sepultura fechada. Se tem oração armazenada, tem que baixo, viver a oração imediata é algo glorioso, mas vivenciar orações depositadas é algo gratificante. Porque enquanto você ora pelo milagre, Deus está trabalhando em outras áreas da tua vida. Ana passa aproximadamente 20 anos para gerar, mas gerou. Mas você acha que durante esses 20 anos que ela orou, as orações dela foram aos ventos? Você acha que Deus permitiu as orações dela ir com o vento? Não. Cada oração que nós armazenamos, todas as vezes que nós nos prostramos diante aos pés do Senhor para orar, mesmo que nós não vemos resultado de imediato, o Senhor está colhendo cada palavra. Deus me disse: a oração depositada é uma oração que eu colho, que eu guardo cada palavra lançada diante dos lábios da minha igreja. Toda oração depositada é a oração que eu colho cada palavra. Então não pense você, se você ainda não recebeu o teu milagre, se você ainda não recebeu a libertação do teu ente querido, se você ainda não recebeu a libertação da tua família, que as suas orações têm sido em vão. Deus está dizendo: não, eu tenho colhido cada palavra. Quem se lembra, aleluia, de Isabel e Zacarias, a Bíblia diz que eles oram, mas aleluia, Zacarias está dentro do templo e de repente desce um anjo e vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. O mesmo anjo que visita Zacarias dentro do templo é o mesmo anjo que está visitando Isabel dentro da casa dela. Ela era estéril, era avançada de idade, mas começou a gerar. Por quê? Porque tinha oração depositada. Enquanto Zacarias entrava no templo para orar, para ela gerar, Deus estava dando saúde para Isabel, Deus estava dando saúde para Zacarias. Por quê? Porque Deus sabia que eles iam gerar na sua velhice. Isso aqui é poderoso, porque Deus sabia. Enquanto eles oravam para a Isabel gerar,
Deus estava acrescentando dias de vida para Isabel e Zacarias. Você está entendendo o poder da oração depositada? Enquanto você ora pela libertação dele, Deus todo dia fecha a sepultura. Enquanto você ora pela transformação dela, Deus todo dia dá livramento. Enquanto não acontece o milagre, eu estou trabalhando em outras áreas. Enquanto não acontece o milagre, eu estou trabalhando de outras formas. Deus está dizendo: eu estou colhendo orações depositadas nesta noite. Eu estou colhendo orações depositadas. Daniel foi lançado na cova dos leões. A oração que ele fazia 3 vezes ao dia o livrou, porque tinha oração armazenada. A oração armazenada, ela é fundamental para o dia da luta. A oração armazenada, ela é fundamental para o dia da enfermidade. Durante todas as minhas gestações, eu não orava como eu sempre orei. Eu não jejuava, obviamente, por causa das gestações. E certa vez Deus usou a missionária Elaine para dizer para mim que não era para me temer quando Deus mandasse eu falar, porque eu tinha orações armazenadas. Eu entendi que as buscas que eu tinha no meu secreto antes de gerar, eu entendi que as orações que eu tinha no meu secreto antes de gerar, foi orações armazenadas que iria me manter de pé durante a gestação e depois da gestação. Deus está dizendo: eu ainda não levei, não sucumbi à fé de alguns, porque tem orações armazenadas, tem depósitos de oração. E Deus está dizendo: não para de armazenar, não para de depositar. Um dia você vai viver elas, um dia você vai colher os frutos delas. Não para de armazenar, não para, não para. Aonde tem oração armazenada, aonde tem jejum armazenado, o diabo não te toca, o diabo não te fere. Hoje eu estou vivendo jejum e orações que eu fiz há 10 anos atrás, propósitos que eu fiz há 10 anos atrás. Deus está dizendo: uma oração armazenada para mim tem muito valor. Uma oração depositada para mim tem muito valor. Então não despreze, não despreze as tuas orações que não são ouvidas de imediato. Eu estou dizendo, eu estou lembrando, eu tenho guardada aquilo que tu pediu alguns anos atrás. Se coloque de pé. Deus está dizendo: vou começar nesta noite a começar a expor algumas orações. Eu vou começar a te relembrar no íntimo da tua mente algumas orações que tu fez alguns anos atrás, de algumas coisas que tu me pediu que hoje você está vivendo, de algumas coisas que tu depositou na minha vida que hoje você está vivendo. E eu também vou começar a te relembrar de algumas orações que tu fizeste, porque a partir deste culto de hoje tu vai começar a vivenciar as orações depositadas. Escreve o dia de hoje. Deus está fazendo você relembrar. Olha Deus tocando algumas mentes agora. A igreja com o olho fechado, porque Deus está começando a mover. E de Calabá você vai relembrar. Você vai começar a se relembrar